já para dar o boa tarde inicial do nosso convidado de hoje, o presidente nacional do Cidadania, o Conte Bittencourt. Seja bem-vindo. Boa tarde, Foca. Boa tarde. Você está bem, não? Muito bem de estar em Aracaju, estar na TV Atalaia e contigo aqui nesse bate-papo sobre política. O senhor carioca? Sou carioca. Carioca. Flamenguista? Flamenguista, Aí, claro. Muito bem. Primeira pergunta, não poderia ser essa, né? Flamenguista, muito bem, já gostei. Agora, ô Conte, vamos lá, para a gente poder entender a posição do Cidadania diante desse cenário da política nacional. O senhor tem uma posição definida sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro? O Foca, olha, é um cenário lamentável, mas, por outro lado, lamentável na questão de atentar contra a democracia, o Estado democrático de direito, mas, por outro lado, vendo as instituições funcionarem. Então, o amplo e legítimo direito de defesa, de provas, o processo seguindo o curso daquilo que se espera de uma institucionalidade dos poderes de um país que se apresenta como um país republicano. Agora, provas apresentadas, direito de defesa, do contraditório. Imaginem se não estivéssemos vivendo em uma democracia. Acho que esse é o grande debate que se dá hoje no Brasil. Preservar os valores da democracia, apesar das suas imperfeições. Porque o que garante aí o contraditório é justamente o ambiente democrático e a institucionalidade dos poderes, com os devidos freios e contrapesos. O senhor participou o senhor observou ali de longe, durante aquele período de transição dos governos Bolsonaro e Lula. Na sua avaliação, realmente ali, final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, quando as movimentações nos quartéis começaram a aumentar de forma significativa, o senhor acha realmente que ali estava se desenhando um possível golpe de Estado e que o ex-presidente Bolsonaro foi o grande arquiteto disso tudo? Olha, não sei se foi o grande arquiteto, mas seguramente o grande líder do processo. O arquiteto tem vários dos seus atores aí envolvidos. O que eu posso ter de divergência aí do judiciário é a dosimetria, não para esse grupo do chamado núcleo principal, formulador de um possível golpe de Estado, o atentado contra a democracia brasileira, mas a dosimetria daqueles que foram usados como massa de manobra naqueles atos absurdos do dia 8 de janeiro de 2023. Então o senhor concorda que as penas para quem participou do dia 8 são exageradas? Alguns casos sim, concordo. Eu acho que o Congresso e o Judiciário precisam rever essa dosimetria de algumas penas. E a posição de Cidadania diante da pauta da anistia? Somos contra a anistia. Somos contra a anistia, apesar de entendermos uma possível ação legislativa para estabelecer essa dosimetria. Entendi. O senhor chega a Sergipe para justamente conversar com o Diretório Estadual do Cidadania, após a formulação, a oficialização da federação, né? O senhor já deu sim e o PSB também já deu sim, ou seja, vocês oficializaram esse casamento político de no mínimo aí 4 anos. Qual o objetivo do senhor em Sergipe e por que o senhor chegar ao nosso estado? Olha, Foca, eu não venho aqui pela primeira vez. Para minha satisfação, inclusive, viver nessa cidade encantadora, esse povo extremamente acolhedor. Aqui a gente tem uma seção do partido muito organizada, presidida pelo deputado Jorge, que é um bom companheiro, um excepcional deputado. Temos aqui o companheiro Ricardo, vice-prefeito da capital, de Aracaju, enfim. Temos presença no interior do estado de Sergipe. Então essa minha vinda aqui é permanente, mantendo aqui o diálogo com as bases partidárias. Temos militância aqui que vem desde o PCB, esse partido é um partido de 104 anos de história. Né? Enfrentou 2 reformas, quando passa a PPS, quando entrei, e depois Cidadania. E aqui é um partido com militância histórica. Nós estamos aí num processo de entendimento com o PSB. Eu diria que o casamento está quase feito. Quase feito. Eu e o prefeito João Campos, e antes dele o presidente Carlos Siqueira, 2 partidos que têm uma história tradicional no ponto de vista com tradição política brasileira. O PSB
também quase secular, e o Cidadania, com pauta de convergência muito grande. Acabamos de sair, Foca, de uma federação que não foi exitosa, né? Aquelas federações constituídas em 22, elas acabaram não permitindo com que a política permeasse a decisão, porque a agenda eleitoral acompanhou e atropelou. Entendi. O Congresso decidiu as federações em fevereiro, e a agenda eleitoral já começava a início de abril com a janela e as filiações obrigatórias para quem seria candidato. Não funcionou, apesar da nossa longa trajetória com o PSDB e com a social-democracia, mas não funcionou. Mas estamos terminando uma federação amigavelmente. Eu e o governador Marconi estamos tratando isso com a maior serenidade. A federação politicamente já acabou. E estamos conversando com o PSB já desde o início do ano, já são quase 10 meses de muita conversa, muito diálogo. E claro, um país continental, nós agora temos que começar a equacionar questões locais e que eu espero que a maturidade dos nossos dirigentes, a política, esse senso democrático, daquilo que é melhor para as suas cidades, para o seu estado e, acima de tudo, o compromisso com esse bem que é intocável para nós do Cidadania, que é a democracia, que isso aí permeie esses entendimentos. Sim. Eu hoje tive com o governador do estado, estarei agora à tarde com a prefeita da capital, quem apoiamos na eleição passada, ouvindo meus companheiros, ouvindo a turma. Falamos por telefone semana passada com o vice-governador que preside o PSB, o vice-governador Zezinho. Ele e o João Campos tivemos uma conversa no telefone semana passada. Vamos construir isso aí com maturidade política e temos quadros excepcionais aqui em Sergipe. Zezinho já deu uma declaração, inclusive aqui, em uma entrevista na semana passada, que quem vai comandar a federação em Sergipe é ele, presidente estadual do PSB. Vocês conversaram diante desse comando, quem é que vai comandar, qual será o destino da federação? Olha, eu e o João Campos estamos amadurecendo essa questão da governança, porque não é bom, vou mandar, vou desmandar. Federação são dois partidos, apesar dos nossos terem culturas muito próximas, são partidos forjados na luta pela democracia brasileira, mas são dois partidos com identidades próprias. Então não tem aqui um manda no outro. Nós precisamos fazer uma regra de governança que seja democrática e possa fazer com que a federação caminhe, aí sim, até para uma formação partidária nova. Então o senhor o senhor defende, melhor dizendo, que o Cidadania continue com seus quadros e que faça ali justamente um projeto interessante para as duas proporcionais, consolide as duas chapas de estadual e federal e, junto com o PSB, claro, apoiando a reeleição do governador Fábio Mentidieri e o Cidadania por um outro caminho, isso é possível? Não, hipótese alguma. Não é possível? Não, o que nós estamos falando, no campo nacional já temos uma definição, que já foi a nossa opção no segundo turno de 2022, que é a reeleição do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa questão está desenhada como a nossa opção, dentro desse momento dramático que vive o Brasil, a humanidade, defender a democracia, aqueles que representam esse bem caro para todos nós. Então essa questão nacional está definida. Nos estados, claro, vamos aí fazer uma possível federação com um partido que tem a vice-governadoria. Os estados agora vão se entender, mas estaremos aí no mesmo palanque. Entendi. Formalmente, os dois partidos no mesmo palanque. Entendi. Então, Cidadania, se realmente, por exemplo, Geórgio Passos continuar no Cidadania, Ricardo Marques também, eles ficarão no palanque do governador Fábio Mentidieri? Olha, porque vai ser o palanque do PSB. Eu vou lutar com todas as minhas forças para que ambos fiquem no Cidadania pela qualidade dos mandatos e pela trajetória de vida de ambos. São dois quadros que nós, da direção nacional, confiamos, acreditamos, estaremos juntos. Agora, como disse, a federação é um grande desafio, especialmente em estados que você tinha conflitos localizados. Você imagina nas eleições municipais, estadual você envolve 27 unidades da federação. Imagine as municipais, que são mais de 5.500 cidades. Nós já enfrentamos isso em 2024 na federação com o PSDB. Conseguimos sobreviver
aquilo ali. Com 27 unidades, eu acho que a questão vai ser menos traumática. Tenho certeza que o tempo, processo de maturação e a política vão conduzir isso aí pelo bom caminho do entendimento. É o esforço que eu e o João Campos estamos fazendo a nível de Brasil. Então, só existe muita sinergia, está tendo muita sinergia. Só existe uma projeção para 2026 com relação à cidadania em Sergipe. Caminhar junto com o governador Fábio Mitidieri, é isso ou não? Olha, se existe uma outra projeção? Olha, se o governador for o candidato a governador, né, parece que será candidato à reeleição, se a federação tiver acontecido, a tendência é essa, natural. Entendi. E aí, claro, os quadros do Cidadania em Sergipe que vão definir, vão decidir se vão continuar ou não no partido, no caso. Cada um define o teu processo de projeto de vida política. Mas eu aqui lhe garanto que estamos tratando de 2 quadros que têm muito compromisso com a militância no partido. Eu espero que tenham aí, e até porque o deputado George, ele tem posições claras com relação ao debate das políticas públicas aqui no estado de Sergipe, mas sempre com muita elegância, sempre com muita diligência. É diferente da oposição pela oposição, daquela oposição que não é só programática, é destrutiva. O deputado George, eu tenho certeza que ele contribui, é um parlamentar que da tribuna contribui com quem quer que seja o governador do estado do Rio de Janeiro. Mas temos tempo aí, nós estamos num processo de sedimentar essa federação, o Foca. O senhor falou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpe, Sergipe, claro, desculpe, Sergipe. Mas os encantos aqui são tão bonitos quanto os do Rio. Mas o Foca, eu tenho certeza que nós vamos ter tempo de maturar isso aí. Dentro desse projeto da nova federação, minha primeira vinda aqui a Sergipe para tratar desse tema. Os companheiros têm amadurecimento político, têm personalidade. Eu tenho certeza absoluta que o partido aqui encontrará o caminho que possa aí nos ajudar a construir essa alternativa para o Brasil. De volta aqui na tela da sua TV Atalaia, hoje recebendo o presidente do Cidadania, presidente nacional do Cidadania, Conte Bittencourt. É um nome não muito comum, né, Conte? Ô Foca, você sabe que desde o meu primeiro mandato as pessoas me chamam de comandante. O meu Conte vem de Augusto Conte do positivismo. Sim. Né? Por isso COMTE. E COMTE é a abreviatura de comandante de marinha. Então eu já acostumei tanto com a turma bater continência para mim que eu já bato continência. Mas o Conte vem do Augusto Conte do positivismo, por isso tem o M antes do T aí. Sim. O deputado estadual Geórgio Passos, como também o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, eles são protagonistas da política sergipana, isso é fato. Geórgio na discussão estadual, Ricardo mais agora na discussão local em Aracaju, até mesmo porque ele é vice-prefeito da Emília Correia. E são nomes que podem disputar a majoritária também? Existe justamente essa possibilidade? Começou o movimento de Ricardo Marques possivelmente ser candidato a governador. Tem também o Geórgio que pode ser candidato. Como é que o senhor avalia esse possível cenário na majoritária? Foca, essa questão não debatemos internamente, mas todos filiados de qualquer partido podem se apresentar às instâncias com as suas pretensões eleitorais. Nós vamos ter uma federação constituída aqui no estado com o PSB. Isso é um debate que o Cidadania fará com o PSB aqui local. Hoje há um alinhamento do PSB com o governo do estado de Sergipe. Nós temos uma companheira deputada, a Kit, da nossa bancada. Vice-líder. Vice-líder. Eu te daria um exemplo. Eu no Rio de Janeiro, isso é um pouco a cultura do Cidadania. Nós somos um partido que vem de um pensamento parlamentarista. Um dos fundamentos do partido é defender o parlamentarismo. E, para mim, é o melhor sistema de governo, mais estável. Né? Eu vou te dar um exemplo no Rio de Janeiro. Eu, quando deputado, fui deputado de oposição a todo o ciclo do MDB no Rio de Janeiro.
do Garotinho, Rosinha, Cabral, e tivemos um colega de bancada que foi convidado pelo governador Cabral para ser líder de governo. E tínhamos acabado de sair de uma eleição de 2006 com a candidata a governadora Denise Frossard, deputada federal do PPS, levamos a eleição para o segundo turno. Tá? E o companheiro foi ser líder de governo, mas a bancada não. A bancada continuou numa bancada independente. Mas eu diria que o governador aí, eu conheço pouco o governador, mas ele talvez vá construir a habilidade necessária e as competências possíveis para ter quadros como esse ao lado. Eu acho que o processo político é essa construção. Eu acho que é uma construção aí, temos tempo para isso, evidentemente vamos respeitar a decisão que o deputado George e o vice-prefeito Ricardo tomarem para ir para os seus projetos pessoais, mas quero aqui reforçar o empenho do Cidadania pelo brilhantismo dos 2 mandatos e por serem 2 jovens promissores na política. Tá? O nosso esforço vai ser um empenho total para que fiquem no Cidadania, disputem esse espaço no Cidadania e reforcem aqui o campo democrático do Estado de Sergipe. Entendi. Então, o senhor é favorável também que o governador construa essa aproximação com os 2, por exemplo? Olha, tendo a federação decidindo aí o apoio à reeleição do governador, uma pessoa que tive hoje muito agradável, uma conversa em São Cristóvão, que eu não conhecia. São Cristóvão, eu conheço o bairro lá do Rio de Janeiro. E o time do São Cristóvão, primeiro time do Ronaldinho. O Ronaldinho começou a jogar bola no São Cristóvão, tá? No juvenil do São Cristóvão. Mas o governador muito agradável, uma conversa muito agradável, homem do PSD, um partido do campo da centro-direita mais democrática. Eu fui candidato a vice-governador do Eduardo Paes pelo PSD no Rio de Janeiro, eu já no Cidadania, PPS à época. Então estamos todos no campo democrático. Tem questões locais que estão sendo debatidas e o que a gente tem certeza e espera que é o tempo, a maturidade desses atores, o compromisso com o Estado de Sergipe, que as questões menores possam ser de fato secundarizadas para que tenhamos um projeto vitorioso aí. Por exemplo, se a prefeita Emília... A torcida que eles conversem e cheguem em uma aliança. Entendimento, até por causa do campo nacional. Então o senhor fica na torcida que o governador realmente se aproxime de Ricardo e George. Olha, e que eles também se aproximem do governador, vai ser a minha torcida, é o que me cabe. Perfeito. Ô Conte, veja, a gente precisa entender também um outro cenário, porque a prefeita Emília Correia também é um nome da oposição. Se a prefeita decidir ser candidata a governadora, o prefeito de Aracaju passa a ser do Cidadania, Ricardo Marques. Sim. Como é que vai ser justamente essa conversa do senhor hoje com a prefeita Emília Correia, diante desse possível cenário? Ô Foca, mas aí você me aperta demais, né? Eu cheguei ontem de madrugada. Não, olha, nós apoiamos a prefeita Emília por opção da federação. Eu participei dessas costuras, estive aqui à época conversando com o PSDB. O Ricardo é um grande quadro, é um direito dele, um direito legal, caso a prefeita venha a um projeto majoritário, mesmo o Ricardo estando no Cidadania, é um direito dele de assumir a prefeitura da capital. Mas aí eu não tenho a bola de cristal, não vou ficar especulando. Sim. Claro que em qualquer estado, um prefeito de capital é um personagem importante na política estadual, em todos os estados se dá dessa forma, e aqui não é diferente. Mas a prefeita Emília está no primeiro mandato, eu não sei quais são os projetos dela, não a conversei, estarei com ela hoje à tarde, fomos aliados dela, e emprestamos aí, né, o prestígio do Ricardo, do George e de um grupo enorme de companheiros aqui da cidade de Aracaju naquela luta pela prefeitura, luta exitosa. Vamos conversar, vamos refletir. Eu vou, como falei, me esforçar ao máximo, mas muito respeitoso aos meus companheiros aqui do estado de Sergipe. O Cidadania já fez federação com o PSDB, isso, que é um partido de centro-direita. E agora forma uma federação, deve formar a federação com o PSB, que é um partido de centro-esquerda. Como é que o Cidadania se define? Olha, eu não vou chamar... Eu tive 2 mandatos no PSDB. Meus 2 primeiros mandatos de vereadores em Niterói foram pelo PSDB. O Mário Covas teve uma influência enorme na minha formação política.
Como é que vamos chamar o Mário Covas de centro-direita? Pensável. Como é que vamos chamar o Fernando Henrique Cardoso de centro-direita? O PSDB deu uma guinada para centro-direita com Dória, governador de São Paulo. O PSDB, tradicionalmente, era a expressão do pensamento social-democrata brasileiro. Aquela luta PT-PSDB com os dois grandes protagonistas, né, da política nacional, da geopolítica nacional, fizeram que setores da esquerda mais radical tentassem empurrar o PSDB como uma força conservadora neoliberal. Nunca foi. Nunca foi a época da sua Constituição. Pelo contrário, o PSDB trouxe para o Brasil, com esses quadros que falei, Franco Montoro, Zé Serra, quadros altamente qualificados. Aqui no Nordeste, vários. Geraldo Alckmin sempre foi de centro-esquerda? Eu não sei se Geraldo Alckmin foi, mas é um democrata. É um democrata. Agora, o Mário Covas não tem nenhuma dúvida. Sim. Fernando Henrique Cardoso não tem nenhuma. Zé Serra não tem nenhuma dúvida. Mas essa questão, eu diria que está se superando no cenário do debate geopolítico do mundo. Eu acho que o valor hoje, eu torno a falar, nós vamos nos aliançar e nos aliar aos democratas. Todos aqueles que sejam democratas, que preservem esses bens das liberdades, garantias individuais, direitos com responsabilidade, com deveres. A institucionalidade brasileira, o cidadania estará junto. Conde, como é que o senhor observa as eleições do próximo ano? O senhor acha que nós podemos observar uma eleição fora dessa polarização entre Bolsonaro e Lula? Ou vai continuar a mesma coisa? Acho que para 26 é muito difícil, apesar de alguns aí acreditarem ainda numa possibilidade de terceira via. Eu acho que há algo dominando aí a emoção e o coração das pessoas e o sentimento, e as chamadas bolhas. Eu acho que elas estão precificadas para 2026. Nós vamos ter um horizonte novo a partir de 27. Eu acho que 26 ela está precificada e por isso o nosso campo de aliança está definido, é o presidente Lula, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa é a posição de cidadania amadurecida, debatida. Tivemos com a Simone Tebet no primeiro turno de 22, mas apoiamos o Lula no segundo turno daquela eleição. Então, para 26, eu não vejo possibilidade de uma alternativa a esses dois campos, independente, o Foca, do protagonismo que esses dois atores venham a cumprir. Sim, entendi. A gente, quando nomina, você acha que os dois serão os principais protagonistas. Eu acho que, independente do protagonismo deles, eles serão os dois grandes influenciadores desse processo político para 2026. João Campos vai para a disputa do governo do Estado. Tudo se desenha para isso, é o desejo do João. Eu tive em Recife há 2 semanas atrás, e está muito animado, é um jovem promissor, é um jovem talentoso, é um democrata por excelência. Nós apoiamos em 2014 a construção da candidatura do pai dele, do saudoso Eduardo Campos, depois apoiamos a Marina, que foi quem o substituiu depois daquela morte prematura, trágica, com aquele acidente em Santos. E o João Campos é um menino preparado, ele está de fato preparado para essa missão. Eu acho que cabe ao João Campos uma responsabilidade na minha visão, e estou falando aqui já num processo de idoso, de colocando o quadro dos idosos, né? O João Campos ele vai ter muitos desafios aí pela frente, ele vai ser um grande protagonista da política brasileira, eu tenho certeza absoluta. Eu vou ser direto, inclusive, na pergunta, já pegando o gancho no final dessa sua resposta. Eduardo Campos poderia ter ganhado aquela eleição ou até mesmo ter construído uma base muito sólida na política nacional e poderia ter se tornado presidente da República nas eleições dos anos seguintes. O senhor acha que João Campos será um dia presidente do Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida dessa geração nova aí, especialmente com essas novas formas de se comunicar, que vocês mais jovens dominam muito mais, eu ainda sou analógico, talvez. Tá? O João Campos é o menino do campo democrático, dessas forças progressistas, que vai liderar o movimento no Brasil em defesa desses setores. Eu não tenho nenhuma dúvida. E ele diria o seguinte, sabe, Foca? A nossa federação,
Porque a federação, como você disse num determinado momento aqui da nossa conversa, a federação ela precisa ser um estágio de amadurecimento para uma formação partidária nova. Uma fusão. Uma fusão. Então, o senhor acha que o Cidadania e o PSB, no futuro próximo, vão se fundir? O que estamos acreditando. Há um projeto. Esperamos, vamos cumprindo as etapas. Nós estamos agora maturando pela política, as convergências que são maiores do que as divergências. Feito a federação, nós estamos dando um passo importantíssimo para uma segunda etapa, que é o desejo de todos nós, uma fusão com uma nova formação partidária do campo democrático brasileiro. O senhor acha que essa federação que aconteceu na semana passada entre o União Brasil e o PP deve também caminhar nesse sentido? Olha, eu acho que é a tendência. São dois partidos que não estão se federando para cumprir cláusula de desempenho. São dois grandes partidos do campo da centro-direita brasileira. É uma acomodação que seguramente vai gerar aí uma nova formação partidária. Eu acredito que, passadas as eleições de 26 e encerrada essa etapa dessa polarização extrema como está, eu acho que no Brasil nós vamos ter uma grande reforma sem necessidade de mudar a lei, uma reacomodação das forças partidárias brasileiras. Eu estou acreditando muito nisso. A posição do Cidadania é contra a anistia. De forma rápida e sucinta, Conte, o senhor acha que a anistia vai ser pautada por Hugo Mota depois dessa pressão de terça-feira para cá? Olha, eu espero que não. Ou, no máximo, que se tenha a dosimetria, como nós comentamos aqui no seu programa. Aquelas pessoas que foram massa de manobra. Enfim, eu acho que ali as penas foram, para alguns casos, as penas foram muito duras. Agora, o núcleo responsável, aqueles que sabiam o que estavam fazendo, atentando contra o Estado Democrático de Direito, contra os poderes, contra a institucionalidade brasileira, aí a pena tem que ser dura. Aí a caneta da lei tem que ser dura, tem que ser usada. Conte, muito obrigado. Satisfação enorme, Foca, prazer. Estar contigo. Conte Bittencourt, presidente nacional do Cidadania, foi o nosso entrevistado desta quinta-feira. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, a partir das 2h50, aqui pela TV Atalaia e das 6 às 9 na Rádio Metropolitana. Forte abraço.